E a gente olha para os revolucionários e entende que, para eles criarem a sua nova ordem, né, o Olavo falava sobre isso, né, não tem como você simplesmente criar uma cultura paralela, você precisa criar uma outra cultura para substituir aquela, né, o cristianismo fez Exato, isso, inclusive, com o paganismo, né. exato. Então, esse paganismo moderno que está aí em todas essas ideologias, em todo esse sistema revolucionário, o objetivo dele é justamente esse, acabar com o cristianismo, né? E essa quebra de espiral do silêncio, da gente poder estar aqui falando sobre isso, de eu poder conversar com pessoas que, inclusive, são ateias, pessoas que nunca tiveram uma vida espiritual e que hoje viram para mim e falam assim: tem uma coisa espiritual nesse negócio. Quer dizer, não é coisa da nossa imaginação, né? O negócio está acontecendo e é uma guerra real, espiritual e material, né? Exatamente, exatamente, o Andréia. E, e as pessoas, elas têm que se despertar para isso, porque não adianta só política. Não adianta só política. A gente não vai conseguir resolver o nosso problema através de eleição. A eleição tem a sua importância, a política tem a sua importância. Mas a causa do problema não é essa. Isso é sintoma. A política eleitoral, né, os representantes políticos, isso é um sintoma de um problema muito mais grave. Não foi por aí que os marxistas conseguiram dominar. Foi exatamente pelo marxismo cultural que eles conseguiram dominar. Os marxistas estavam batendo cabeça ali com a revolução e nunca dava certo e aquela coisa nunca ia para frente. Até que eles entenderam que não, a gente precisa mudar a cultura. Essa questão que você falou, né, da cultura marxista, que é uma cultura anticristã, né, eles não se contentam exatamente em criar apenas uma cultura. Não, eles precisam destruir a anterior para substituí-la com algo novo, com algo feito à imagem e semelhança deles. Né? Porque senão eles já perceberam que eles não vão conseguir a revolução que eles tanto querem. Né? Eles não vão conseguir ter o domínio que eles precisam. Então, há um planejamento sistemático de destruição do cristianismo, da cultura cristã, da religião cristã, da igreja, tá? E obviamente que eles não vão destruir e matar todo mundo, né? E derrubar todas as igrejas. Não, eles vão substituir. É assim que você destrói de fato, né? Você substitui. Então você vai ter o falso cristianismo, uma falsa religião, uma falsa igreja, né? Uma falsa cultura cristã. Eles vão substituindo, porque fica muito mais fácil das pessoas aceitarem. Todas as grandes revoluções foram assim. Todas as grandes revoluções foram assim. E é o que vai acontecer. E é o que está acontecendo. Né? Então, assim, eu acho que para as pessoas despertarem para o real problema, elas precisam entender isso. A guerra aqui é principalmente espiritual e cultural, porque a cultura ela bebe da espiritualidade daquela sociedade. Sem a espiritualidade, você não tem uma cultura verdadeira. Você percebe em todas as expressões culturais da história humana que a religiosidade ela tem um papel central, ela dita, inclusive, a literatura. Né? Isso toda a literatura humana, não só do Ocidente, mas também do Oriente, toda a literatura ela tem isso muito E o forte. Estado ateu é um Estado religioso, né? O Estado ateu é um Estado religioso. A religião deles é o ateísmo, né? A religião deles é o agnosticismo. Eles realmente têm interesse de criar essa nova religião. E aí, qual que é o... Para ficar bem claro para as pessoas, né? Algumas pessoas podem estar ouvindo e achar o que eu estou falando um absurdo. A religião deles, gente, vai ser a religião do dinheiro, a religião do prazer, a religião da droga, tá? Porque vocês têm que entender o seguinte, o ser humano, ele tem uma vontade de achar sentido nas coisas. Tá? Ele tem um vazio dentro dele que ele não consegue preencher com as coisas materiais. Então ele precisa achar algum sentido. Não adianta você simplesmente acabar com a religião ou querer transformar todo mundo em ateu. Você tem que colocar outra coisa no lugar. Então,
o que a esquerda faz? A primeira coisa que ela põe é o Estado. Então você cria uma religião do Estado. Então, em vez de você ter celebração da missa, você vai ter celebração do Estado. A liturgia, né, vão ser as manifestações, vão ser as grandes marchas, vão ser ali o exército marchando, né, e toda aquela adoração, aquele culto mesmo ao governante, né, o culto ao país, o culto a todas as instituições daquele país. Então, você vai trocando os símbolos, né, você vai trocando os sinais de uma religião. E você cria uma falsa religião, exatamente para tentar preencher esse vazio que a pessoa tem. É óbvio que não vai preencher, é óbvio que isso, a longo prazo, cria uma sociedade altamente destrutiva, uma sociedade alienada, né, que é o que a gente vê na China, é o que a gente vê na Coreia do Norte, é o que a gente vê de uma maneira até um pouco diferente na própria Rússia, né, é o que a gente vê em vários países onde a esquerda conseguiu dominar, onde essa revolução ela impera, e ela precisa disso. Então você tem o quê? Na China, a Igreja Católica permitida, a Igreja Católica oficial. É muito melhor do que você simplesmente destruir a igreja. Não, vamos botar a igreja ao nosso serviço. Na Rússia é a mesma coisa. O patriarca russo, ele nunca vai tomar uma decisão contrária ao Putin, contrária ao governo russo. Então você tem a religião simplesmente como um braço do Estado.